A continuidade da normativa da FIFA imposta pela entidade para clubes da Ucrânia e da Rússia pode fazer com que Vitinho permaneça em definitivo no estádio Beira-Rio. Mas outro atacante também pode ser beneficiado a partir da continuidade desta norma da entidade máxima do futebol brasileiro. E o Inter fica de olho para saber o que pode ser feito ainda ao final desse mês para que ele venha a ser um reforço do grupo do técnico Roger Machado. 25 milhões de reais por Elian Irala. É o que um grupo dos Emirados Árabes está disposto a pagar pelo volante do San Lorenzo. Mas calma, sabe que ele pode ainda acabar dentro do estádio Beira-Rio? Mas a continuidade e novas informações sobre a questão dos salários de dirigentes e o rebuliço que a informação causou ao longo desta terça-feira. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Inter, atualizar nossas informações aí, saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Colorado tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, vem fazer parte dessa nossa galera de 65 mil parceiros, sem esquecer que kto.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a tua também. Tem um link no comentário fixado ou na descrição. Vai lá, te registra para dar uma brincada. Lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que sempre trabalhar lá dentro com moderação e responsabilidade, beleza? Eu quero falar com vocês uma continuidade sobre os salários dos dirigentes, né, que trouxe hoje pela parte da manhã num conteúdo exclusivo aqui do canal, né? Tá aqui em cima, depois tu recupera se tu quiseres. Algumas pessoas entraram em contato comigo, tanto da oposição quanto da situação, para apresentar alguns fatos, alguns outros bastidores, né? Principalmente a respeito aí destes valores e principalmente também para definir algumas questões, né? A primeira delas é, hoje não há proposta, né? Muitas pessoas da situação, inclusive me ligaram dizendo o seguinte, mas não tem proposta. Tem algumas pessoas que conversam nos bastidores sobre isso, porque acreditam que alguns vice-presidentes, por exemplo, são essenciais ao longo de todo o período e todo o processo do mês ou da semana aqui dentro do Beira-Rio, e algumas pessoas acreditam que ele tem que ser remunerado. E aí até mesmo pelo fato dele ser remunerado, não pelo fato do trabalho dele, mas pelo fato de que ele poderia abandonar o seu trabalho atual ou a sua empresa, enfim, para se dedicar ao internacional. Por exemplo, o caso do vice de administração e o caso do vice de finanças, por exemplo. Ele poderia ser remunerado para, então, ficar ligado ao internacional 24 horas por dia, né? Se a gente for olhar talvez sendo simplório, né, ou simplista aí no jargão. Outra pessoa, né, me ligou dizendo o seguinte, mesmo que isso seja aprovado ou que isso venha a ser trabalhado no bastidor para levar para o Conselho Deliberativo e o Conselho discutir e aí depois as coisas se encaminharem para a votação do sócio, já existe, né, um artigo no Estatuto que referenda a possibilidade de pagar dirigentes, né? E aí eu fui olhar, é o artigo 82, e o artigo 82 ele não fala bem de remuneração de dirigente. Ele fala sobre a remuneração de um associado do clube quando este tiver um cargo de trabalho nele, o clube, né? Só que daí é o seguinte, beleza, meu entendimento, pelo menos, é que o artigo 82, ele tira talvez a questão ética, né? O conflito de interesse. Por exemplo, se vou trabalhar na comunicação do clube, deixaria de ser sócio? Se eu vou ser vice-presidente, deixaria de ser sócio? Ou até mesmo conselheiro? Enfim, eu acho que isso aí é muito mais uma questão voltada para a ética do que o que eles querem fazer agora. Porque o que me disseram que eles querem fazer é estipular as diretorias ou as vice-presidências como
o conselho de gestão, eu falei hoje pela parte da manhã, o diretor-geral da base, agora já surgiu aí o nome do vice de administração, o vice de finanças, essas questões todas aí, beleza? Cara, só que aí a gente tem que falar agora sobre o Alejandro e o Elian Irala, que são dois jogadores que o Internacional já teve interesse ou ainda tem interesse, está no noticiário, nas listas aí de possíveis reforços do Inter. O Alejandro, um atacante de 25 anos que hoje joga no CSKA, lá em Moscou, na Rússia. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 15 gols marcados, empatado inclusive com o Yuri Alberto, e ele jogava pelo Vitória, acabou vendido para o time europeu. Só que daí estourou a guerra, a gente já sabe disso, aquela coisa toda, e tem uma possibilidade de a normativa da FIFA permitir que ele saia de lá e escolha um clube para atuar, uma vez que o CSKA, Zenit e outros clubes, inclusive da Ucrânia também, estão impedidos de jogar as principais competições do mundo, como por exemplo, o CSKA não pode jogar a Liga dos Campeões, o Zenit não pode jogar a Liga dos Campeões, o Dinamo de Kiev também não, as competições da UEFA, até mesmo a Liga Europa, né? Eles não estão participando, justamente por conta da guerra. E aí o Alejandro veria com bons olhos voltar ao Brasil, sendo no Inter, inclusive, para então recuperar o futebol. Até porque ele tem poucos jogos, ele tem menos de 10 jogos, ele tem 4, 5 jogos só pela camisa do CSKA, não se adaptou lá e aí veria com bons olhos voltar. Essa normativa da FIFA, eu já conversei com algumas pessoas que têm trânsito bem considerado dentro da entidade. São advogados brasileiros e que têm ligação também com o Inter, e a partir disso estão muito ligados no que acontece lá dentro. E o que se fala na boca pequena é que em junho, final de junho, essa normativa não só seria revista, mas continuada. E aí, a partir daí, também a gente tem um interesse no Vitinho, né? Porque hoje ele está emprestado junto ao Dinamo de Kiev, gratuitamente, por conta da normativa também. Se a normativa permanecer por mais um ano, e que é a tendência, o Vitinho termina o seu contrato com o Dinamo de Kiev, que é o meio do ano que vem, e fica livre no mercado, podendo assinar com qualquer jogador, com qualquer clube, perdão. E a partir disso, então, o Inter teria um jogador de graça, muito ao estilo do que aconteceu com o Vitão. Na questão do Irala, é um grupo de empresários, um clube, é um fundo, basicamente, tá? Pelo que eu descobri aqui à tarde, está interessado no Elian Irala, argentino de 20 anos, volante do San Lorenzo, que também está na lista do Inter para ser um possível reforço. Só que o Inter vem tentando, junto ao San Lorenzo, fazer um empréstimo com opção de compra ou até um empréstimo com obrigação de compra. E o San Lorenzo, pela dificuldade financeira que possui, quer um valor agora para negociar o jogador ou a totalidade para liberá-lo e aí não ter mais nenhum envolvimento, né, entre o clube, entre ele, São Lourenço, e o clube que for, no caso, o destino do Elian Irala. Esse fundo, essa galera dos Emirados, está disposto a colocar 4,5 milhões de dólares no jogador. Isso dá 24,6, 24,7, vamos arredondar para 25 milhões de reais. Tá? E o Inter, é óbvio que não tem esse dinheiro, perderia o atleta. Só que o que se fala também nos bastidores ali do futebol do Inter é que o Colorado buscaria fazer com o empresário, o jogador e com esse fundo a possibilidade de ele ser emprestado para o Inter e aí ele ser revendido depois a partir, né, de uma movimentação exitosa, claro, né, dentro do time do Roger Machado, titularidade, algum título, voltar a ser o Elian Irala do primeiro semestre, ou do semestre passado, no caso, né, quando o Inter quis esse jogador e não conseguiu comprar, ou não conseguiu pegar, justamente por conta aí das dificuldades envolvendo o Inter e o empresário. Aliás, não é o empresário do jogador que está tratando isso. É uma pessoa de dentro do Inter que está falando com o São Lourenço, que está falando com esse grupo de empresários, que está falando com o empresário do jogador e as pontas vão sendo firmadas com este representante do Inter. Bem diferente da outra vez, quando
O mesmo empresário do Elian Irala, que é o empresário do Bernabei, conduziu as negociações com o clube lá da Escócia, né, o Celtic, e estava conduzindo também na última janela a negociação com o San Lorenzo. O Inter, óbvio, né, já se preveniu e não deixou que o empresário tomasse a rédea da situação. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Quero te perguntar, o que tu acha dessa questão dos salários? O que tu acha dos argumentos dados, né, do tal artigo 82? O que tu acha também do Alejandro como um possível reforço? E o Elian Irala, expectativa de que ele possa ainda estar no Beira-Rio? Vamos trocar uma ideia aí ao longo de todo o dia para trabalhar cada vez mais as informações do nosso Colorado. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.